Então vamos lá. Bom dia novamente a todos. Eu disponibilizei lá uma apresentação, né? Na verdade, um videozinho. E esse vídeo falava sobre a camada de enlace. Mas antes de abordar o assunto da camada de enlace, eu vou mostrar para vocês rapidinho um assunto que faltou da camada de rede, que é a parte de roteamento. A parte de roteamento ela é um pouco complexa, então não é nosso objetivo aqui aprofundar nossos estudos dentro do roteamento, mas a gente precisa entender mais ou menos como funciona, né, para a gente não ficar tão perdido assim. Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, tem uma apresentação dos protocolos de roteamento. Deixa eu compartilhar minha tela. Apresentação. E vou compartilhar aqui rapidinho com vocês. Gente, estou só com a tela, então se quiserem fazer qualquer pergunta, podem abrir aí o microfone e me interromper, viu? Não tem problema nenhum. Para eu não ficar saindo da apresentação e voltando aqui para o chat. Protocolos de roteamento, isso. Então, para não ficar tão vazio assim, eu vou falar sobre esses protocolos de roteamento. Os protocolos de roteamento são os protocolos que vão escolher qual caminho eu vou percorrer entre a origem e o destino, tá? Então, a escolha da rota, né? Qual é o caminho que eu vou escolher até chegar no destino. Isso aí tem vários parâmetros que podem ser utilizados, né? Como a distância, o tempo. Então, o protocolo de roteamento ele vai utilizar esses parâmetros, vai fazer um cálculo e vai descobrir qual é o melhor caminho naquele momento para o pacote chegar no destino. Eventualmente, uma comunicação, tipo assim, eu posso ter, sei lá, 4 pacotes enviados para o mesmo arquivo, né? Um index.html lá, ele era um arquivo grande, ele foi dividido em 4 pacotes. E esses pacotes, eles podem seguir caminhos diferentes, tá? Então, um pode seguir um caminho, outro. Isso aí vai depender do instante que o pacote chegou lá no roteador, tá? Então, o roteador é que faz esse processo de roteamento, né? Então, o roteador ele vai rotear os datagramas entre as redes. Tá? Então, o roteador é o equipamento que vai conectar redes diferentes. Tá? Então, ele vai estar ali, digamos, na saída e na entrada de cada rede. Então, quando eu estou dentro de uma rede e vou sair para outra, necessariamente eu vou ter que passar por um roteador. Aí esse roteador ele vai escolher qual é a interface que eu vou jogar para chegar naquele caminho, né, para chegar no destino. Ele vai receber datagramas nas várias interfaces, né, lembrando que esse roteador aqui ele pode ter várias interfaces e cada interface dessa está dentro de uma rede diferente, né? Ele vai escolher a rota através de suas interfaces e vai encaminhar o datagrama, né, esse pacote aqui, através das interfaces selecionadas, tá? Então, o roteador é o responsável por escolher, naquele instante, qual é a interface que vai receber o datagrama. O processo de roteamento, ele é utilizado para enviar os datagramas, permitindo que os mesmos alcancem seus respectivos destinos finais. Então, o roteamento em si, ele é um processo que é distribuído. Ou seja, um roteador faz a sua parte, o outro faz a outra parte, até que todo o sistema funcione de forma distribuída. Então, a escolha da rota, ela passa por diversos roteadores.
E esses roteadores eles precisam se comunicar para atualizar essas rotas. Tá? Então, se o roteador tem uma pequena responsabilidade por escolher naquele instante, ele vai enviar para outro roteador que vai ter uma responsabilidade compartilhada com ele. No fim, todos os roteadores eles vão estar se comunicando para que o caminho seja atendido, né? Para que o caminho completo seja feito. Tá? Então, é um sistema distribuído. A gente tem alguns algoritmos de roteamento, que é o quê? O procedimento que toma as decisões de roteamento para cada datagrama. É implementado em todos os roteadores e estações da interrede. Vai encaminhar os datagramas até os seus respectivos destinos finais e vai descobrir a melhor rota até o destino final de cada datagrama. Tá? Então, esses algoritmos de roteamento, que podem ser vários também, né? A gente não vai entrar em detalhes, mas eles são responsáveis por escolher a melhor rota. Tá? Então, esse algoritmo ele roda em todos os roteadores, todas as interfaces. Tá? Quais são as métricas, né? Ou seja, quais são os parâmetros possíveis que eu posso utilizar para que o roteador tome essa decisão? Podem ser qualitativos, ou seja, de qualidade, né? Ou quantitativos, né? Primeiro, comprimento da rota. É normalmente o mais utilizado, né? Ou seja, a quantidade de saltos que eu utilizo até chegar no destino final. Que é a quantidade de roteadores que eu vou passar até chegar no destino. Né? Então, se eu tenho 3 rotas, uma utiliza 2 roteadores, outra utiliza 5 roteadores, outra utiliza 10 roteadores, por essa métrica, ou seja, pelo hop count, ele vai escolher o que utiliza menos roteadores, né? Que utilizaria 2 roteadores. Mas esses 2 roteadores eles podem estar congestionados, né? Eles podem estar atrasados. Nesse caso aqui, né, no caso de utilizar essa métrica, ele utiliza apenas a contagem dos saltos, né? A quantidade de roteadores que ele utiliza. Tá? Então, essa é a métrica que ele utiliza. Tá? Mas pode utilizar outras, por exemplo, retardo, né, que eu falei. Então, se existe uma rota que passa por mais roteadores, mas ela é mais rápida, eu posso utilizar a rota mais distante, né, que passa por mais roteadores. E aí ela vai ser mais lento, né? Vai ser mais rápido. E o retardo vai ser menor. Né? Então, a ideia é que a gente escolha o que diminui esses preços, né? Esses custos. Né? Então, se o custo é menor de retardo, a gente utiliza isso. A confiabilidade, ou seja, se está perdendo muito pacote por determinada rota, eu posso enviar por outra. A taxa de transmissão, se eu consigo enviar mais dados dentro do mesmo tempo. Né? A carga, ou seja, se ele está congestionado ou não. Né? O tamanho do datagrama, se determinada rota precisa fazer a divisão desses datagramas, né? Precisa fracionar isso. Então, eu posso utilizar isso também como parâmetro. E o tipo de serviço, que aí entra um pouco de QoS, né? Que é qualidade de serviço, Quality of Service, né? Então, dependendo do tipo de serviço, eu posso selecionar uma rota específica para ele utilizar sempre. Por exemplo, vai ser uma transmissão de vídeo que necessita de uma qualidade de serviço constante, né? Então, eu posso utilizar sempre a mesma rota para ter sempre aquele mesmo serviço, né? E aí, isso é ser definido pela qualidade de serviço, que é uma métrica, né, digamos assim, que é implementada dentro dos roteadores. Então, os roteadores eles podem dar preferência para determinados pacotes, dependendo do serviço que ele implementa. Né? Então, se for um pacote do tipo
tempo real. Então, ele dá preferência para aquele tipo de pacote, né? Então, pode ser também uma outra métrica, tipo de serviço, tá? Então, são várias aqui, né? Em geral, só utilizado uma ou duas, né? Mas é importante saber que pode ser utilizado qualquer uma dessas métricas, né? E aí vai depender aí do algoritmo e do tipo de serviço também, né? Então, a métrica seria um número inteiro, não negativo, que indica a qualidade da rota. No final das contas, ele vai atribuir um valor, tá? Então, para aquela rota, ele vai atribuir um número, que é um valor que ele vai comparar com os outros números dos outros caminhos, né? Ele vai derivar das métricas de roteamento, né? Então ele vai utilizar aquelas métricas para calcular esse valor, e o algoritmo de roteamento vai adotar um número reduzido de métricas de roteamento. Então, uma ou duas métricas, né, que ele vai utilizar a cada momento, né? As métricas são aplicadas a uma equação bem definida, gerando a métrica ou custo da rota. No final das contas, né, cada caminhozinho vai ter um valor, ele vai somar todos esses caminhos para ter um valor final, que é o valor da rota, né? Quanto menor a métrica, melhor a rota, né? Então, a ideia é diminuir o custo daquele caminho, né? Então, procurar o caminho que tenha um custo menor, né? Sempre. Com relação à tabela de roteamento, né? A tabela de roteamento, que é implementada nos roteadores, ela vai manter informações de roteamento para todas as redes físicas da rede, da interrede, vai descrever a topologia geral dessa rede, vai identificar as rotas para todos os destinos, vai sinalizar os custos dessas rotas, provendo a noção de melhor rota para cada destino, vai direcionar as decisões de roteamento realizadas pelo algoritmo de roteamento, e todos os roteadores e estações vão implementar essa tabela de roteamento. Então, cada roteador e cada estação vai ter uma tabelinha dizendo, para ir para tal rede, eu vou enviar para interface X. E isso vai ter um custo Z. Tá? Então, é uma tabelinha que vai ter o destino, né? A interface, qual é a forma de sair e o custo. Tá? E o protocolo, né, que vai ser o mecanismo que vai implementar a atualização dessas tabelas de roteamento nos roteadores. Tá? Então, o roteador, necessariamente, ele pode sair da rede, entrar outro roteador, pode ser que esse roteador fique offline, né? Então, é preciso que os roteadores eles se comuniquem entre si, né? Afinal, é um sistema distribuído, para atualizar essas tabelas de roteamento, né? Está mais congestionado, então eu preciso sinalizar que está congestionado. O roteador envia para o seu vizinho, né, dizendo, agora eu estou com custo 10, né, agora eu estou com custo 3, agora eu estou com um vizinho novo, né? Apareceu um roteador novo aqui que está na interface 10, né? Então, eles se comunicam para, no final das contas, eles terem um protocolo de roteamento funcionando de forma distribuída. As atualizações são realizadas a partir das informações de roteamento propagadas e trocadas entre os roteadores. Então, os roteadores eles se comunicam, trocam essas informações e atualizam as suas tabelas, né? Então, por exemplo, chegou um roteador novo que consegue chegar na rede 192.168.0 com custo 3. Né? Chegou esse roteador novo. Aí, o que o roteador precisa fazer? Ele precisa informar para os seus vizinhos que ele consegue chegar nessa rede com custo 3. Então, ele vai propagar isso para o vizinho. E o vizinho dele vai informar para o vizinho adjacente, ou seja, para o próximo roteador, que ele consegue chegar ali com o custo 4, né? Era custo 3, para passar por ele, mais 1. Então, vai somar isso aí e vai
mandar para o roteador vizinho dizendo que ele consegue chegar com determinado custo, né? Então, ele vai propagando isso até que todos os roteadores saibam como chegar naquela rede nova, naquele roteador novo e qual é o custo dele, né? Permite a definição de tabelas completas e consistentes, né? Isso aí eles fazem sozinho, né? De forma automática. Existem as estratégias. Então, com relação a essas estratégias, né, são diferentes formas de se conseguir realizar o roteamento, ou seja, diferentes formas de inicialização e manutenção dessas tabelas de roteamento. Basicamente, a gente tem esses três tipos, que é o estático, o dinâmico e o híbrido. O estático é o quê? A tabela ela precisa ser atualizada, então ela é atualizada estaticamente, ou seja, precisa um administrador, precisa uma pessoa ir lá, se conectar nesse roteador, fazer um telnet nele lá, fazer um SSH no roteador e atualizar a tabela de roteamento. Dizer, ó, existe agora um novo roteador na interface 5, ele vai para a rede 92680, o custo dele é 3. Então, esse é o roteamento estático, que um administrador precisa ir lá e fazer essa configuração. Existe o dinâmico, que ao adicionar um roteador ou ao retirar um roteador, os roteadores vizinhos eles percebem isso de forma dinâmica e trocam as informações atualizando sozinho as tabelas de roteamento. Então a gente não precisa se preocupar com ir no roteador para atualizar e colocar as rotas de forma estática. Ele sozinho ele vai trocar essas informações e vai conseguir atualizar a tabela. Tá? Isso aí vai demorar um pouquinho, né, dependendo do tipo de algoritmo, mas ele vai se modificar sozinho. E o híbrido, que seria a junção. Algumas rotas podem ser estáticas e outras dinâmicas. O que é uma característica de um roteamento estático? A gente utiliza para rotas que nunca mudam, ou seja, a gente sempre tem aquela mesma rota, a gente não precisa ficar atualizando essas rotas, então não é necessário colocar um algoritmo complexo para uma rota que vai ser sempre igual, né? E ela é estável, aquele roteador ele não vai sair, ele não vai cair, eu não vou ter problema com ele, né? Então, nesses casos assim, que o roteamento ele é sempre igual, que é confiável, né? Eu posso utilizar esse roteamento estático. O roteamento dinâmico não, né? É para quando eu tenho situações que o roteador ele cai, situações onde eu atualizo bastante essa tabela, né? Eu tenho várias mudanças nas rotas, nos roteadores, e aí fica complicado para um administrador ir lá e ficar trocando as rotas de forma manual, né? Então, esse roteamento dinâmico serve para esses outros casos. E o híbrido, né, seria o melhor dos dois mundos, né? Alguns casos eu posso usar o estático e outros dinâmicos, dependendo aí da situação, né? Então, eu tenho uma situação mais estável, deixo o roteamento estático, não preciso rodar um algoritmo complexo ali em cima. E se eu tiver um roteamento dinâmico, alguma coisa que mude bastante, eu posso deixar esse algoritmo rodando ali para ele sozinho atualizar as tabelas. Beleza? Beleza até aqui? Deixa eu ver se tem coisas no chat, se vocês estão me ouvindo. Se eu não cair, de repente eu estou falando sozinho. Beleza, pessoal? Dá só um sinalzinho aí que tá tudo bem. Damares, tá tudo bem? Estão me ouvindo direitinho? Beleza. Gente,
Vocês não me liguem e vão dormir não, pelo amor de Deus. Ouvindo assim, entendendo não. Beleza. Você vai entender quando eu juntar tudo aqui. Vocês vão entender. Tem uma figurinha aqui que vai fazer vocês entenderem rapidinho. Esse aqui. Slide atual. Pronto, deixa eu ver aqui. Tudo que eu falei, né? Tinha aqui no slide e acabei me adiantando. Então, o roteamento estático, a tabela de roteamento, estratégia de roteamento na qual as tabelas de roteamento das estações roteadoras são manualmente configuradas pelo administrador. Permite instalar ou remover manualmente rotas estáticas. As rotas devem ser atualizadas após mudança na rede. O administrador deve atualizar as rotas manualmente. Tá? Esse é o roteamento estático. O processo é lento e sujeito a erros, não acomoda crescimento e mudanças das redes de forma satisfatória. Então, se a rede for crescendo muito, fica complicado para o administrador ficar manuseando, né, administrando aquilo ali. E é adequado para redes pequenas, simples e estáveis. Comandos de configuração de rota são incluídos em arquivos de inicialização. Então, toda vez que o roteador inicia, ele vai pegar esse arquivo de inicialização, né, e vai atribuir as rotas direitinho lá quando ele iniciar. E aí tem uns exemplos, né, como é que a gente adiciona as rotas, por exemplo, na estação Linux, né, route add net 210.10, máscara 255.255.250 e para gateway 192.168.0.254. Aqui basicamente, ó, eu estou dizendo o seguinte: se eu for para a rede 210 com essa máscara aqui, eu vou enviar para 192.168.0.254, né? Então eu digo qual é a interface que eu vou enviar caso eu vá para essa rede aqui. Aí ele tem, ó, route add default gateway 192.168.0.1. Então, ele vai testar na ordem, né, as redes. É a rede 210.1. Se for, ele vai enviar para essa interface aqui. Se não for, ele vai cair no default, que é 192.168.0.1. É igual aquele switch case, né? Talvez vocês tenham visto isso em programação, né? Que ele vai testar o primeiro, tipo switch, sei lá, X, aí case 1 faça determinada ação, case 2 faça determinada ação. Aí se não for nada, ele vai cair no default, faça determinada ação. É a mesma coisa, né? Ele vai ter várias rotas, né, para as redes. Se ele não encaixar em nenhuma, ele vai para o default gateway, que é a rota padrão, a saída padrão daquele roteador. E aí tem a forma de remover, né? Então, só para vocês terem uma ideia assim, de como seria essa adição manual de rota. E o roteamento dinâmico, ele vai ter um protocolo de roteamento que vai ser responsável por criar, remover e atualizar essas rotas dinamicamente. Elas são manipuladas de forma automática, rápida e confiável. Melhora a confiabilidade da rede e o tempo de resposta às mudanças operacionais. Tá? Mas, obviamente, vai ter um algoritmo de roteamento rodando ali, vai ter um custo, né? É adequado para redes grandes, complexas e instáveis, né? Redes que mudam bastante, né? É adequado também a redes pequenas, com rotas redundantes e frequentes mudanças. Então, se tiver muita mudança, é ideal utilizar esse tipo de roteamento, tá? Então, basicamente, roteamento estático, a gente precisa ir lá no roteador e configurar a rota, e roteamento dinâmico, ele faz tudo sozinho para a gente. Aí tem os protocolos de roteamento dinâmico, a gente não vai entrar assim em detalhe, mas só para vocês saberem aí que podem ser vários protocolos, tá? Eu vou pular isso aqui e eu vou falar sobre, pronto, aqui esse grafo
Grafo é tipo esse tipo de figura que tem as arestas, né, os vetores. A gente tem, para cada aresta deve ter um custo, né? Então, por exemplo, se eu vou sair de U até Z, eu quero que vocês deem uma olhada aqui. Deixa eu ver se vocês estão atentos, vivos. Estou vendo sim. Os dois procedimentos são indicados para redes pequenas. José, é o seguinte: quando eu tenho redes pequenas e estáveis, ou seja, que elas nunca mudam, eu posso utilizar o roteamento estático. Agora, se eu tenho redes pequenas, mas que mudam bastante e são instáveis, né, um roteador sai, outro entra, aí o ideal é utilizar o roteamento dinâmico, tá? Mas o roteamento dinâmico seria mais para redes grandes, instáveis, né, porque ele sozinho vai fazer as coisas para a gente. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui, porque vai exigir um pouquinho de cognição de vocês. É o seguinte, eu tenho... fica mais fácil de visualizar, né? Cada vértice desse, né? Cada equipamento desse aqui, ó, U, V, W, seria um roteador, né? E cada aresta, né? Cada caminho, né, entre esses roteadores teria um custo, né? Baseado em uma métrica daquela. A métrica vai ser, sei lá, tempo, né? Então, eu tenho, no final das contas, esse grafo que representa o roteamento em si, né? Os roteadores e os custos dessas rotas. Qual é a ideia? A ideia é que eu minimize os custos até chegar da origem até o destino, né? E aí, se vocês pensarem, qual poderia ser um algoritmo que eu posso aplicar aqui para diminuir esses valores, né? Qual seria uma possibilidade de diminuir o custo desse caminho? Se eu saio de U e vou para Z, qual é o caminho que vocês utilizariam? Queria que vocês usassem o microfone, porque eu estou com uma tela só. De U a Z, qual é o caminho que, se eu percorrer, vai ser mais barato? Deixa eu ver se no chat tem. O Jair está respondendo no chat. Vou estar respondendo no chat, Deixa eu ver aqui. X, U, V, W, Z. X, Y e Z. Vamos ver. José Igor, tu tem microfone? Não tem vergonha de mim, não. Que conversinha é essa? Beleza. Beleza. Mas o que é interessante pensar aqui? É fácil, né? A gente vai minimizar o custo, então, de U para X, 1, de X para Y, 2, de Y para Z, mais 2. 1, 2, 3, 4.
Se eu for por qualquer outro caminho, vai acabar tendo um custo maior, né? De U para X, 1, de X para Y, mais 1, 2, de Y para W, 3, e aí aqui é 5, então ficaria mais caro. Então, o caminho seria U, X, Y e Z, né? Mas vocês conseguem imaginar, escrever um algoritmo desse? Qual seria a lógica por trás desse pensamento da gente? Porque a gente consegue pensar e ver facilmente que é esse o caminho melhor, né? Mas como é que a gente explicaria para o computador esse algoritmo que a gente pensou? Porque por trás do nosso pensamento, a gente está rodando algum algoritmo, né? A gente está rodando uma lógica na cabeça da gente que faz com que esse algoritmo ele seja, essa rota ela seja encontrada, né? E qual é essa lógica que vocês conseguem pensar? O que é que faz vocês irem para X, Y e depois Z? Deixa eu ver se tem pensamentos aqui na comparação. Beleza. E Emer, a gente acaba comparando, né? A cada instante, né? Pelo menos eu estou pensando dessa forma. Tipo assim, o meu pensamento é o seguinte. Não sei se é o de vocês podem ter outro pensamento, não tem importância. Eu, tipo assim, tô saindo de U. Aí eu olho para os vizinhos de U. Esse aqui tem custo 5, esse aqui tem custo 2, esse aqui tem custo 1. Então eu vou por onde? Eu vou porque tem custo mais barato. Então eu olho, a cada momento eu olho para uma parte só da rota, né? Então eu vejo qual é a menor distância. Desses três aqui, eu escolhi X. Beleza. X eu tenho 2. Esse aqui volta para o valor, jamais eu iria voltar, né? Esse aqui tem 2, esse aqui tem 3, esse aqui tem 1. Eu escolheria o que tem 1. Iria para Y. Desse aqui, de Y, eu tenho 2 caminhos. Um que tem o custo 1 e outro que tem o custo 2. Então, de Y, na minha cabeça, pelo meu algoritmo, eu escolheria 1. Só que quando eu estiver eu escolheria ir para W, né? Esse que tem 1. Quando eu estiver em W, eu vou somar mais 5 aqui, ó. Eu vou ter, na verdade, 6. E eu lembro que lá embaixo tinha um que tinha caminho 2. Então, eu vou voltar e vou pagar 2 de vez de pagar 6. Essa é a minha lógica. A minha lógica é encontrar para cada roteador o menor valor para o vizinho que me leve até o caminho final. No caso de eu ter essa situação, onde eu tenho um valor mais baixo que me leva para um caminho ruim, eu retorno, né? Eu sei que esse valor aqui, ó, era 2, esse aqui 1, mas esse 1 mais 5 se transforma em 6. E aí eu comparo 6 com 2. Vou escolher 2. Tá? Então, esse é a minha lógica, né? A lógica aí que eu utilizei para escolher a rota. Mas pode ter outras também, né? Vocês, inclusive, podem bolar a lógica de vocês, né? Bolar aí o algoritmo de melhor caminho. Esses algoritmos, eles são clássicos, tá? Na computação. Então, quem for seguir aí a área de computação, vai encontrar...
Usei errado aqui. Quem for seguir a área de computação vai encontrar algoritmos clássicos, né, desenvolvidos aí por matemáticos, porque esse algoritmo especificamente ele serve para isso, mas ele serve para outras coisas também. Por exemplo, encontrar o melhor caminho, uma rota lá no mapa, melhor caminho entre cidades, né? Então, esse algoritmo ele pode ser aplicado a diversos problemas. A gente tem esses algoritmos clássicos que podem ser aplicados a diversos problemas. Caixeiro viajante, que é esse problema, né, do vendedor que vai passar por várias cidades e descobrir qual é a melhor rota para que ele não gaste tanto com combustível, né? Então ele vai escolher quais são os melhores, qual é o melhor caminho, né? E isso aí é aplicado a Gmaps, a Waze, a diversos, né, aplicativos, né? Que é a escolha do melhor caminho. Esse aqui, ó, esse exemplo é o Dijkstra, né? Que é um matemático que estudou esse problema, né, há muito tempo atrás. Antes de haver esse problema do roteamento, na verdade, já se estudava o problema em si da escolha do melhor caminho, né, aplicado a outros problemas, né, na verdade. Então, a escolha do melhor caminho aí do roteamento é a utilização de um algoritmo clássico, que é o algoritmo de Dijkstra. A gente também tem o algoritmo de vetor distância. Esse aqui, ó, é um exemplo de, eu tenho x, eu tenho y, eu tenho z. Cada um tem um custo, né? O que acontece? Eu tenho as tabelas de cada um desses roteadores. A tabela do x, a tabela do y e a tabela do z. E eles colocam a cada instante, ó, o valor que eles têm para chegar no destino. Por exemplo, x para z eu tenho um valor 7. Ó. Mas vocês entendem que se eu for por y, esse valor ele vai dar 3, ou seja, ele é um caminho melhor do que pagar 7, é melhor pagar 3 do que pagar 7. Então, mas inicialmente ele sabe apenas os vizinhos dele. Tá? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, o caminho de x para x, 0, né? Porque x já está em x, então o valor é 0. De x para y, 2. De x para z, 7. De y para x, 2. De y para y, 0, né? Porque já está. E de y para z, 1. Da mesma coisa do z, né? Z de x para z, 7. De y para z, 1. De z para z, 0. Só que eles vão se comunicando. A tabela do x, ela é enviada para o y, para o roteador y, e ele vai e atualiza, ó, essas tabelas. No final das contas, o y vai dizer ao x que consegue chegar em z com custo 1. O y, ele vai dizer para o x, ó, quando ele mandar para cá, ó, ele vai dizer que ele consegue chegar em z com custo 1. Como o x consegue chegar em y com custo 2, ele vai somar 2 mais 1, 3. Então, ele atualiza essa tabela aqui, ó, de vez de pagar 7 para x, z, ele vai pagar 3. Tá? Então, essa comunicação dessas tabelas, elas vão acontecendo de forma natural, e aí eles vão atualizando esses custos para que eles encontrem as melhores rotas, os melhores caminhos. Tá? Esse aqui é um exemplo bem besta, né? A gente tem aqui, a gente consegue ver de cara, né? O x para o z tem custo 7, mas se eu for por cima aqui, ó, pelo y, fica mais barato. Então, esse caso aqui é um caso de atualização dessa tabela de forma automática, né? Seria um roteamento dinâmico.
Beleza? Dúvidas? Então, o que é que eu queria deixar para vocês? Que a escolha do melhor caminho passa pelo roteamento, né? É o algoritmo de roteamento que vai escolher qual é o melhor caminho para sair de uma rede e chegar numa outra rede, né? Sair do destino e ir para a origem, sair da origem e ir para o destino, certo? E para fazer isso, a gente pode fazer isso de forma estática, atualizando manualmente essas tabelas de roteamento aqui, ou fazer isso de forma dinâmica, ou seja, a gente só coloca a primeira tabela e eles trocam essas informações, como é esse caso, para que eles atualizem a tabela de forma automática, de forma dinâmica. Então, pode ser roteamento estático ou roteamento dinâmico, tá? Beleza? Era isso que eu queria que vocês guardassem, tá? Que a gente tem o roteamento estático, que a gente tem o roteamento dinâmico e que a escolha desse caminho aí, ele passa pelo algoritmo de roteamento. A tabela de roteamento, ela funciona dentro de cada roteador de forma individual e eles trocam essas informações para atualizar a tabela dos vizinhos. Beleza? Deixa eu ver aqui se temos alguma... Dijkstra. Então, tem várias pessoas que ficaram resolvendo esses problemas que são aplicados a diversas situações, né? Mas na computação, esses algoritmos são algoritmos clássicos, tá? A gente estuda eles lá na ciência da computação. Quem aqui quer fazer, seguir na área de computação? Todo mundo, né? Inácio, Alane, show de bola. Vocês provavelmente vão estudar esses algoritmos, entre outros, né? Entre outras coisas clássicas. Porque uma coisa é a gente entender na cabeça da gente, outra coisa é a gente escrever para explicar para o computador o nosso pensamento, né? E aí é que mora o perigo. Gente, vou dar um intervalozinho aqui. Nossa, eu perdi muito tempo. Mas a gente vai um pouquinho mais para frente. Voltei, meu povo. Deu tempo de tomar um cafezinho, né? Uma água. E aí, só me confirma que tem gente aí do outro lado. Pra gente começar. Beleza, 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 beleza. Gente, então, aí a gente encerra a camada de rede e vou falar sobre a camada de enlace, né? Que é a que estava no vídeo. A camada de enlace, ela é de mais baixo nível, então ela começa a pensar sobre os assuntos ali mais físicos, né? Vou mostrar aqui para vocês, esse slide está um pouquinho chato, mas vou fazer o seguinte, eu vou abrir um quadro para não ficar tão chato assim. Vou abrir um Jamboard, que aí eu começo e acho que fica melhor. Acho que tem aqui a própria coisa. Beleza, Google Jamboard. A gente está arriscando aqui de qualquer jeito, mas pelo menos não fica chato como no slide. Beleza.
Compartilhar aqui a tela para vocês. Isso. Show. Então, a gente vai falar sobre a camada de enlace. Então, a camada de enlace vai observar os aspectos mais baixo nível, né? Mais relacionados aos aspectos físicos, né? Aos aspectos que vão, como entrar na rede, como é que eu vou passar por cada etapa da rede, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma viagem, vou colocar aqui, montanha. Tem alguém de montanha aí? Tem alguém de montanha? Tem alguém de montanha? Tem não? De onde? De onde é essa galera? João Vitor é de onde? Pedro Velho. Tem Guaretão. Pronto, Pedro Velho. Vou botar aqui Pedro Velho. Pedro Velho. O cara quer chegar em Campinas, São Paulo. O cara tá no Pedro Velho, Rio Grande do Norte. O cara quer chegar em Campinas, São Paulo. O que é que o cara tem que fazer para sair de Pedro Velho e chegar em Campinas? Diga aí, me ajude, por favor. Andar? Ai, gente. Não sei se eu rio, posso nem rir para não dar os cabimentos. Pedro Velho não sai, então. Não tem acesso, então, para sair de Pedro Velho. Só se for de jegue. Pronto, que seja de jegue. Ô, gente, eu não posso nem tirar onda, que senão pegam esse meu vídeo e postam e dizem que eu tô fazendo bullying, que... Não. Que estava com pena, eu tô falando fisicamente. Bora. Xenofobia. Xenofobia. Pois é, aí eu sou processado logo na aula que eu resolvi gravar. Gente, como é que faz para sair de Pedro Velho e ir para Campinas? De avião? Ó, João Vitor botou aí, de avião. Vou botar aqui um avião. A pessoa pega um transporte. Pega um transporte. Que transporte é esse? Vou botar aqui um avião. Avião. Vou botar um avião bonitinho aqui. Pronto, um teco-teco. Vou botar esse teco-teco aqui. Existe esse avião que sai de Pedro Velho e vai direto para Campinas? João Vitor, que disse de avião. Existe esse avião? Existe? Não existe. Então, concordamos com alguma coisa, né? Não existe esse avião que vai de Pedro Velho para Campinas. Então, vamos fazer o seguinte.
Vamos apagar, né? O que é que o cara tem que fazer para ir para Campinas? Se você mora em Pedro Velho, você está querendo ir para um evento que vai acontecer, a Campus Party, que vai acontecer lá em Campinas. O que é que você tem que fazer? Ônibus, botar aí, ônibus. Beleza, Igor. E para João Pessoa, botar aí, ó. De carro até... Opa, Rayane! Olha aí, tá chegando. Rayane botou que vai de carro até o aeroporto, né? Se a pessoa tem carro, o que a pessoa faz? Vai até o aeroporto. Qual aeroporto? De São Gonçalo. São Gonçalo. Que é perto de Natal, né? Aí o cara vem e vai de carro. Pronto, o cara vai de Fusca. O cara vai de Pedro Velho, ó, pega o Fusquinha dele e vai para São Gonçalo. Né? De São Gonçalo, ele vai para onde? João Pessoa mais perto. Não, vamos, deixa pra lá. Vamos fingir que... Ó, Lenivaldo colocou pegar o avião lá. Beleza. Aí a gente vai de avião até onde? Até São Paulo. Aí a gente vai, ó, e pega um avião. Perguntando. E de São Paulo para Campinas, vai de quê? Diz que vai de ônibus, né? Já que a pessoa não tem carro lá. Pode ser? Por que não direto para Campinas? É porque tava caro. Tava caro, aí era mais barato. Pode ser um helicóptero, pode ir a pé. Dá para ir, mas só vai ser um pouco mais gostoso. Ônibus. Vai de Guanabara. Eu quero um virado para esse lado. Pronto. Pode ser assim, gente? Essa viagem? Todos concordam? Sem dúvidas, né? Mas foi o que deu. Foi o que deu, é classe média. Se você consegue fazer essa viagem, você já é privilegiado, sim. Então, tá ótimo, é isso mesmo que tem, é isso que aconteceu. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre enlace, o que eu estou falando? Eu estou falando cada trecho desse aqui, ó, é um enlace diferente. Então, Pedro Velho, São Gonçalo é um enlace, um protocolo de enlace diferente. São Gonçalo, São Paulo, outro enlace. São Paulo, Campinas, outro enlace, certo? Então, eu tenho 3 enlaces diferentes aqui, 3 formas diferentes. Fazendo essa analogia, a gente pode fazer do mesmo jeito que a gente fez essa analogia de uma viagem,
que a gente pega 3 transportes diferentes, estilos de transportes diferentes. A gente pode pegar carro, depois avião, depois ônibus. 3 transportes diferentes, né? Numa comunicação, ela vai passar por enlaces diferentes, protocolos da camada de enlace diferentes. Então, o que é uma característica aqui desse transporte rodoviário aqui do Fusca? Ele é relativamente lento, mas ele é próprio, ele sai na hora que você quiser, né? Você vai na hora que quiser, você economiza, né? Não é caro, você só precisa pagar o combustível, né? Então ele tem as características próprias aí desse tipo de transporte. O avião, ele é para longa distância, ele acaba sendo um pouco mais custoso em termos de infraestrutura, mas ele carrega muita gente, né? Então, para longas distâncias, seria melhor utilizar o avião. E o ônibus aqui, ele é confortável, ele é barato, né? Então, ele tem as características próprias dele também. Então, eu tenho enlaces diferentes, eu tenho formas de transporte diferentes. Da mesma forma, eu poderia fazer, né, fazendo essa analogia, eu poderia fazer com uma comunicação de rede, né? Então, se eu estou na minha casa, por exemplo, né, com o meu computador, eu posso, computador poderoso aqui, um Mac, utilizar dentro da minha rede local o Wi-Fi, que ele vai me jogar até o roteador. Vou pegar um roteador doméstico desse. Dê link aqui. Esse roteador, ele vai se comunicar com o provedor de acesso à internet. Vou colocar aqui ISP. ISP é provedor de acesso à internet. Vou colocar cabo, pronto. E aí você já associa melhor. Cabo Telecom. A cabo manda para a Embratel. A Embratel manda para TIM. E a TIM manda para o celular do meu coleguinha que eu queria enviar a mensagem. Esse é o meu coleguinha com o celular dele. Então, essa analogia que eu fiz é para justamente a gente pensar em cada parte, né, dessa comunicação. Essa comunicação aqui é uma comunicação do tipo Wi-Fi, sem fio, né? Rede sem fio. Então, ela tem as características da rede sem fio, que é o quê? Ela é pouco confiável, né? Ela é aberta, né? Todo mundo que está dentro daquele ambiente consegue ouvir, consegue ver o que é que você está fazendo, né? Essa comunicação ela é para curta distância, né? Ela não vai passar ali dos 30 metros, né? Ela vai ficar ali dentro de um perímetro pequeno, né?
Já a ligação aqui, ó, do meu provedor de acesso ao roteador, ela pode ser via cabo, né, coaxial ou via fibra ótica. Vou colocar aqui cabo coaxial, né? Digamos que seja da antiga, né? Pode ser fibra ótica também, mas vou só para exemplificar melhor, porque eu vou colocar uma fibra aqui, ó, entre esses dois provedores. Então, aqui passa cabo, aqui passa fibra ótica. Entre a Embratel e a telefonia, também vou colocar uma fibra ótica. Aqui vai ser 4G. Então, 5G, né? Que digamos que lá em Campinas seja poderoso lá. 5G, pronto. Só para atualizar aqui. Então, cada enlace desse aqui é um estilo de rede diferente, né? Então, tem características próprias. A característica do Wi-Fi é diferente da característica do cabo coaxial, que é diferente da característica da fibra ótica, que é diferente da característica do 5G. Todos essas formas de acesso, né, esses enlaces, eles têm protocolos específicos que vão dar características e situações de uso específico, tá? Da mesma forma que o carro, o Fusca, é utilizado para algumas situações que o avião não é utilizado, o Wi-Fi também é utilizado para algumas situações onde a fibra ótica não é utilizada. E a fibra ótica é mais adequada para determinadas situações. E aí, eles se comportam de formas diferentes e eles são utilizados de formas diferentes, né? Então, eles têm características próprias, tá? Então, eu queria fazer essa analogia para a gente entender que cada partezinha dessa é um enlace, tá? Quando eu falo de enlace, eu falo de uma rede pensando mais no local, né? Então, de um computador para o roteador é um enlace. De um roteador para o outro enlace. Do outro roteador para o próximo, outro enlace. Então, cada rede, cada conexão entre computador-roteador ou roteador-roteador seria um enlace, né? Aqui, por exemplo, eu teria um enlace, 2, 3, 4, 5. 5 enlaces diferentes, cada um com suas características diferentes, né? Protocolo de acesso ao meio diferente, né? Características e possibilidades diferentes. Beleza? Entenderam aí? Show, né? E aí, ó, deixa eu começar a mostrar aqui para vocês. Eu vou pular muita coisa que vocês já entenderam com aquela minha analogia. O que é que o enlace vai fazer, né? Cada partezinha dessa, ó, um enlace de dados diferentes, né? Então, existe enlace com fio, enlace sem fio, redes locais. Então, a camada de enlace tem a responsabilidade de transferir um datagrama de um nó para o outro nó adjacente sobre esse enlace. Então, se eu saio de um computador e vou para um roteador, um enlace. De um roteador para o outro enlace, né? Aqui, ó, outro enlace. De um outro roteador para o próximo, outro enlace, tá? Então, cada um enlace diferente. E aí tem essa analogia que eu fiz, né? O que é que a camada de enlace ela vai oferecer? Enquadramento e acesso ao enlace. Para cada partezinha dessa, é preciso ter um bilhete, né? Fazendo aquela analogia lá, ó. É preciso eu ter um bilhete de transporte de Pedro Velho para São Gonçalo
E quando eu vou para Campinas, mas no meu bilhete, sei lá, se eu compro lá ao táxi ilegal lá, né? Nesse meu bilhete ele vai ter lá Pedro Velho, Campinas, né? Eu vou pagar aqui para o táxi Pedro Velho Campinas, não é isso? Você não pagaria Pedro Velho São Gonçalo, não? Boa, é isso mesmo. Sara, é isso mesmo. Eu vou pagar Pedro Velho São Gonçalo. Por quê? Porque não interessa para esse cara aqui para onde eu vou, não. Ele só cabe a ele me entregar lá em São Gonçalo. Depois que São Gonçalo, para onde eu vou, ele não está nem aí. Para TAM, eu vou pagar o quê? Vou pagar São Gonçalo, São Paulo. SP, pronto. São Gonçalo, SP. E desse ônibus aqui vai ser SP Campinas. Então, o que é que eu quero falar com isso? Que para cada partezinha eu tenho um trecho que vai ter uma origem e um destino. Nesse quadro aqui, nesse pacote, digamos assim, né, nesse envelope, eu vou ter que a origem é Pedro Velho e o destino é São Gonçalo. Nesse outro trecho, eu vou ter que a origem é São Gonçalo e o destino é São Paulo. Nesse outro trecho, a origem é São Paulo e o destino Campinas. Então, isso tudo vai ser enquadrado dentro de vários pacotes que vão ser retirados ao longo do caminho e colocado outros, né? Então, pensando dentro da perspectiva lá das camadas, eu tenho a camada de aplicação, a camada de transporte, a camada de rede e a camada de enlace. Certo? Eu vou ter isso aqui, ó, sendo feito várias vezes, né? Vou colocar isso aqui, ó. Aplicação, transporte, rede e enlace. Quando chegar... Opa! Deixa eu pegar um por um aqui. Ai. Pronto. Aplicação, transporte, rede e enlace. Do outro lado, aplicação, transporte, rede e enlace. Certo? Então, isso aqui, vocês lembram que é tudo encapsulado dentro um do outro, né? Eu tenho a aplicação, eu coloco ele dentro de um pacote do transporte. Transporte dentro do pacote de rede. Rede dentro do pacote de enlace. Então, esse enlace aqui, ele vai servir de um roteador para o outro, ou de uma máquina para um roteador, né? E quando chegar no destino, ele vai trocar essa parte aqui, ó, e vai colocar novo destino e nova origem. Ele vai substituir um enlace por outro, tá? Por quê? Porque esse pacote aqui já não faz mais sentido. Quando eu vou embarcar lá no avião, eu não preciso do bilhete do ônibus. Então, cada partezinha aqui vai ter uma origem. Esse enlace aqui, ó, vai ser o quê? Origem, destino
e o protocolo da camada superior, que é o protocolo de rede, certo? Quando eu vou para o outro lado, eu pego esse mesmo conteúdo, coloco aqui dentro, mas eu troco a origem e o destino, certo? Então, eu refaço em cada partezinha, em cada enlace, eu refaço o protocolo da camada de enlace, né? Eu refaço o quadro lá da camada de enlace. Cada partezinha dessa vai ter um quadro diferente. Vocês entenderam? Médio, né? Esse enlace aqui, ó, na verdade é esse quadro aqui, origem, destino e o que vem daqui, né? Que vai aqui dentro. Quando eu passo de uma rede para outra, essa origem e destino eu vou abrir ele, vou desfazer esse quadro, vou pegar o conteúdo, que é a parte de rede, vou passar para o próximo quadro, ó, que eu vou preencher com outra origem e outro destino. E vou colocar outro formato, né? Ele vai obedecer outro protocolo, né? Então, se for fibra ótica, ele vai ter um determinado característica. Se for Wi-Fi, ele tem outra, né? Como acessar o meio é diferente, né? Então, o protocolo em si, da forma do protocolo é diferente, e aí eu mudo a origem e o destino também. Beleza? Então, para cada partezinha dessa, eu vou trocando esse quadro, né? Eu vou trocando esse enlace para cada partezinha dessa. Retiro esse pacote. Então, é como se eu tivesse um envelope que saísse da minha casa com a origem, pipa, destino, Natal. Quando chegar em Natal, ele vai pegar esse pacote, vai descartar, vai colocar origem, Natal, destino, São Paulo. Quando chegar lá em São Paulo, ele descarta esse pacote, pega o conteúdo e coloca origem, São Paulo, destino, Campinas e vai enviar, certo? Então, para cada partezinha dessa, ele refaz o enlace. E aí ele vai obedecer o protocolo de enlace que ele tem que seguir, né? Então, se eu tenho que escrever em português, eu vou escrever em português. Se eu tenho que escrever em inglês, eu vou escrever em inglês. Ele vai respeitar para cada trechozinho dessa a forma que é o bilhete, a forma que é esse envelope, a forma que eu tenho de escrever, tá? Então, vai ser várias formas de escrever aquele bilhete, né? Aquele enlace, beleza? Vou voltar aqui para a gente ir encerrando. Então, além do enquadramento, do acesso ao enlace, né, encapsular datagrama, colocando o cabeçalho, tal. Implementar acesso ao canal se o meio é compartilhado. Isso aí é uma das coisas que são mais importantes assim, dentro dessa camada de enlace, que é o quê? Como acessar o meio se esse meio é compartilhado. Como é que eu posso organizar as pessoas para falarem dentro de uma sala se as pessoas falarem juntas vai atrapalhar, se cada um falar e esperar o outro falar vai ser ocioso o tempo, né? Então, como é que eu posso organizar aquele meio compartilhado para usar ele da melhor forma, ou seja, mais tempo possível, mas que todos possam falar e que não cause prejuízo se falarem ao mesmo tempo, né? Então, é o acesso ao meio compartilhado. E tem a parte de endereçamento, que é o endereçamento físico, é diferente do endereço IP. Esse endereço físico a gente chama de endereço MAC, de endereço da placa de rede, né? Então, a gente tem aí o endereço físico dele.
Entrega confiável entre dois equipamentos fisicamente conectados, né? Isso aqui é o que a gente utiliza para fazer detecção de erro, né? Eu já falei um pouquinho sobre detecção de erro, né? Raramente usados em enlaces com baixa taxa de erro, por exemplo, fibra, par trançado e tal. Enlace sem fio wireless tem altas taxas de erro, então precisa ser verificado se ocorreu o erro lá. Por que prover confiabilidade fim a fim na camada de enlace? Isso aqui, o que a gente vai estudar na próxima aula? A questão do protocolo de acesso, isso aqui é detecção de erro, eu já falei, né, um pouco sobre isso. A gente vai fazer alguns cálculos com os bits até que a gente encontre um bit que foi trocado, né, ou que não corresponde ao que foi enviado. Mas aí eu vou focar um pouco nesses protocolos de múltiplo acesso, ou de acessar o e-mail, né? Porque a gente tem várias formas de acessar esse e-mail. Um é enviando a mensagem direto, ou esperando um pouco, escutando, ver se tem alguém falando para poder falar, né? Então tem várias formas de acessar o e-mail. Eu vou colocar para vocês um vídeo lá já para dar uma adiantada, porque é um assunto aí que tem várias formas de acessar esse e-mail, tá? Então, na próxima aula a gente vai tratar isso. Vou colocar na sala de aula, Google Sala de Aula. Mas não se preocupe, não é coisa de outro mundo, não. Vou parar aqui a minha apresentação. Eu paro quando eu digito